Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes. Neste exato momento, eu vou estar respondendo algumas perguntas de alguns irmãos que me perguntam sobre um espírito conhecido como Omolu. Algumas pessoas sempre me perguntam, falam para explicar sobre esse espírito. Eu vou explicar um pouco sobre a história de Omolu, sobre o secretismo desse orixá. Também é um santo da Igreja Católica. Dizem os historiadores deles lá, que esse Omolu, que para nós cristãos é simplesmente um demônio derrotado, mas ele engana muitas pessoas. Dizem que ele é responsável pela terra, pelo fogo, é também pela morte. Dizem que Omolu, ele é considerado o mais temido orixá entre todos os outros. A sua força e poder de controlar a passagem dos seres de um plano para o outro é o que torna temido entre os seres humanos. Meus irmãos, pessoas afirmam que ele possui duas energias fortes, o que faz com que ele seja identificado de mais uma forma. A sua versão mais jovem recebe o nome de Obaluayê, sincretizado com São Roque, já que sua versão mais velha é conhecida como Omolu e faz sincretismo com Lázaro e daí por diante. Meu irmão, eu quero falar um pouco sobre a história, eu quero continuar narrando um pouco sobre a história desse tipo de demônio Omolu. Conheça melhor a história de Omolu. O nome que esse orixá recebe está relacionado ao termo rei e dono da terra. Ele quer dizer que ele é o rei, ele é o dono da terra. Mas nós sabemos que o rei e o dono da terra é Deus. Ele faz referência à forma como as energias são trabalhadas, fazendo ponte entre as passagens de um plano para o outro. Quando representado em gravura, aparece sempre com vestes feitas de palha e esconde o segredo da vida e da morte. Porque diz também que ele é o rei do cemitério. É ele que comanda o cemitério. Quem diria, né? Mas ocorre isso. A tradição revela que Omolu e Obaluayê são energias divinas cultuadas desde o Egito Antigo e com a figura do anjo da morte. Sempre estiveram presentes em diferentes culturas. Nos países do continente africano, as energias dos orixás eram consideradas senhores da vida e da morte, variando conforme o culto. Eu estou explicando um pouco a história desse povo, a história dessa entidade, para depois dizer o que essa entidade faz na vida da pessoa. No período, meus irmãos, da escravidão, quando os negros africanos chegaram ao Brasil, esse conhecimento relacionado a orixá, a questão da morte, doença, medicina, passaram a fazer parte do que viria a ser a Umbanda. No entanto, geralmente, os terreiros de Umbanda não fazem diferenciação entre a energia de Omolu e Obaluayê. Afinal, os dois estão relacionados com as energias da vida e da morte.
apesar da semelhança inicial. Eu quero dizer que esses demônios, eles destroem com a vida das pessoas. Quando falamos da morte, estamos mencionando a força desse demônio. Ele é responsável por encaminhar os seres que são deles a passagem, os levando até o destino. Porque os de Deus, ele não tem poder. Ele atua na liberdade da matéria. Esse tipo de orixá é bastante presente nos hospitais, ele é presente no cemitério, ele é presente nos necrotérios. Enquanto isso, Baluê é conhecido como Senhor das Passagens, já que sua energia é responsável por orientar o espírito a uma nova vida. Também atua dizem eles, que atua na cura das doenças. Acredita que essa é a energia que possibilita que os profissionais da saúde atuem com sucesso, levando alívio e dores, as dores daqueles que sofrem. Você sabia que na segunda-feira é o dia que você tem que mais estar orando a Deus? É o dia que você tem que entrar em batalha espiritual? Sabe por quê? Porque segunda-feira é o dia dedicado à homenagem a esse orixá, Omolu. As principais cores relacionadas a Omolu são as combinações: o preto, o amarelo, o marrom, o amarelo e o vermelho. E sua saudação é Atonton. Há um sincretismo de Omolu com Som Rock. Dizem os estudiosos que a versão mais jovem do orixá recebe a homenagem no dia 16 de agosto. Mesmo dia dedicado ao santo católico São Roque, o sincretismo entre ambos se dá de fato na figura católica, se conhecida por proteger contra doenças e pragas, assim como o orixá que carrega em si a energia responsável tanto pela doença quanto pela cura. Meus irmãos, a tradição cristã, ela conta que Roque nasceu em uma família abastada, mas escolheu uma vida de pobreza, de devoção. Em suas andanças chegou à Toscana, na Itália, e encontrou um número alto de mortandade causada pela peste. Diante da situação, desejou ser útil e pediu ao administrador do hospital que pudesse ficar perto dos doentes. Dizem os historiadores que logo que Roque começou a conviver com os enfermos, a epidemia das doenças acabou na região. E o mesmo aconteceu por todas as cidades que eles passavam. Acreditava que ele curava apenas fazendo o sinal da cruz nos indivíduos. Irmãos, esse Roque, tudo indica que ele era um homem de Deus, um homem que tinha o poder, a unção da cura. Mas só que a Igreja Católica era assim: se Deus usava alguém em cura, então eles tinham alguém como santo e eles colocavam no altar. E é por isso que eles fizeram um altar para Roque, sendo que Deus não aceita que tenha nenhum outro no lugar dele. Deus aceita a glória só para ele, para mais ninguém. Meus irmãos, essa trajetória de cura e poder, sobre a passagem ou não dos seres para o outro plano, está bastante relacionada à atuação dos orixás, que a sua figura mais nova intervém na cura das doenças e guia os profissionais da saúde para o alívio da sua dor. O sincretismo de Omolu com São Lázaro é conhecido por guardar os segredos da vida e da morte.
O orixá, em sua figura mais velha, é sincretizado em São Lázaro e tem a data de comemoração dia 17 de dezembro. Aí vem São Lázaro, é conhecido pela Igreja Católica por ter uma das histórias mais marcantes da Bíblia Sagrada, onde se narra a ressurreição de Lázaro, um dos milagres mais surpreendentes de Jesus Cristo. O episódio da Bíblia conta que Lázaro teria morrido há 4 dias quando Jesus chegou à casa. Diante da situação, o Senhor teria entrado no túmulo daquele que era seu amigo, ordenando que ele levantasse e andasse. E assim foi feito. Lázaro ressuscitou e levantou do túmulo. A ressurreição de Lázaro representa a passagem entre os dois planos. Para alguns estudiosos, a ressurreição de Lázaro representa a passagem entre dois planos, físico e espiritual, e relaciona a história do santo católico com os orixás. Puro engano, irmãos, puro engano. Dizem que esse orixá é o guardião dos portais entre o mundo dos vivos e dos mortos. Agora que você já sabe tudo sobre esse espírito, eu quero falar o que é que esse espírito faz. Esse espírito, meus irmãos, eles gostam de oferendas. Eles amam oferendas. E a maioria da Umbanda, da Quimbanda, eles trabalham com rituais de magia negra. E a quem eles vão entregar? Ao Molu, a Obaluaê. Esses espíritos, eles atacam, eles destroem com a vida das pessoas, eles atacam a mente das pessoas, eles deixam as pessoas desnorteadas. Meus irmãos, é terrível o ataque satânico que esse demônio ocasiona na vida das pessoas. É por isso que eu digo para você, não se engane, são demônios, e os demônios eles vieram para matar, para roubar, destruir. Ligue-se em Jesus Cristo e não caia nessa, em ser enganado por essas histórias mentirosas, por essas histórias que só leva você a fracassar. Ligue-se em Jesus. Jesus, sim, ele muda a história. Jesus, sim, ele cura. Jesus, sim, ele batiza. Jesus, ele leva para os céus. Não existe nenhum outro santo maior do que este. É Jesus e não há outro, meus irmãos. Então esse é o nosso momento de sabedoria de hoje. Eu quero estar de volta amanhã, se assim Deus nos permitir. E tome cuidado com todos esses tipos de espírito, porque eles destroem a vida das pessoas, se você não tiver Jesus na sua vida. Eu quero falar com você que ainda não lançou a semente. Eu quero pedir a você, lance a sua semente, meu querido. Lance a sua semente para ajudar esta igreja. Nós estamos precisando de ajuda para construir lá em Itapevi. Estamos precisando de 43.800 para levantar a igreja e colocar em ponto de laje. E eu preciso da sua ajuda urgentemente. Urgente. Porque eu quero começar a comprar o material. E para isso, só com a ajuda de vocês. Então eu peço a vocês que vocês lancem a semente de vocês na Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013,
conta 00003963, dígito 4, Fábio Silva Nascimento. Eu quero deixar meu WhatsApp, que é 19989199513. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, e vocês dizem amém. Tchau a todos.